avaliação nutricional, começando aqui com o tema de hoje, indicadores sociodemográficos do estado nutricional. Esses indicadores vocês já conhecem, né? São indicadores de saúde, vocês certamente já ouviram falar, né? Então a gente também tem outros nomes, eu até comentei que nós teremos um seminário com esse tema, né? Então, sociodemográficos, por quê? Porque onde o ambiente, onde o indivíduo está inserido, fará toda a diferença para o seu estado nutricional também. Então, o que são esses indicadores, né? Sociodemográficos ou socioeconômicos? É a utilização de medidas que possam expressar características daquela população. E isso é muito importante a gente conhecer esses parâmetros, né? Para a gente entender um pouco sobre as fragilidades de cada grupo, tá? E aonde a gente vai precisar pensar, né, no planejamento das estratégias para melhorar hábitos alimentares e parâmetros de saúde. Então, esses parâmetros são para comparar resultados entre diferentes grupos. Por exemplo, quando você lê no jornal que determinada população, né, sei lá, os americanos, tem tantos índice X de obesidade, né, isso é um parâmetro, isso é uma comparação de uma característica da população. Então, vamos aos principais indicadores aí, tá? A faixa etária, né? Então, quando a gente conversa sobre idade ou faixa etária, claro, temos a idade biológica, né? Mas também temos a idade psicológica ou social, porque tem relação com um comportamento comum, né? De acordo com o gênero para cada cultura. É sabido, né, na nossa cultura aqui, que a gente fala, por exemplo, que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos, né? Então, às vezes, elas ficam com mais vergonha, né, de certas brincadeiras, por exemplo, ou ficam mais sérias e querem comer, fazer dietas mais cedo, e os meninos não estão nem ligando para isso. Então, o padrão alimentar pode ter muita relação com a idade psicológica também, tá? E social. Quando a gente fala de biológico, então, períodos de crescimento, desenvolvimento, a própria fase de maturação sexual, né? Tudo isso vai envolver também como um indicador. Então, a gente vê a criança, né, escolar a partir de tantos anos, lactentes, tá? Então, os primeiros 2 anos de vida, e tudo isso pode representar o comportamento alimentar, o que é esperado, né? O que se espera de comportamento adequado em termos de alimentação para essa faixa etária. Hoje em dia, o termo raça não é um termo adequado, né? O certo é a gente falar etnia, né? Então, porém, em alguns países isso faz muita diferença. No Brasil não faz tanta diferença como um indicador, porque nós somos, né, um povo muito miscigenado, né? A gente tem uma mistura muito grande de etnias, mas na Europa, por exemplo, né, isso faz mais, a origem da população faz mais diferença, porque lá eles consideram a população branca e não branca, né? E tanto que a gente aqui pode separar mais como países em desenvolvimento como o Brasil e países desenvolvidos como o Brasil e Europa, e aí sim a gente ter uma comparação razoável aí entre etnias, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que os alemães, por exemplo, são mais altos que os brasileiros, tá? O consumo de determinado alimento é maior em determinada área do país, tá? Ou de determinada região, né? Do continente, por exemplo, tá bom? Então, isso, a etnia vai ter uma influência também em costumes, em hábitos alimentares, tá? A escolaridade também é importante de ser questionada, porque os anos de estudo, né, podem nos trazer mais informações sobre o que você pode escolher ou não para comer, né? Então, você ter uma informação sobre aquilo te propicia a fazer, de repente, melhores escolhas. Às vezes não, né? Mas é sabido que quanto maior a escolaridade,
né? Melhora as condições de saúde e melhora o desfecho, né? Quando a gente vê informação, né? Com relação à prevenção de algumas doenças crônicas, tá? No entanto, né, a gente não precisa só falar de anos de estudo. Alguns formulários mais antigos, né, preenchimento de censo, por exemplo, né, se perguntava muito em anos de estudo, né, você estudou tantos anos da sua vida. Mas hoje em dia é utilizado mais os padrões nacionais, então ensino fundamental, ensino médio, ok? Então isso também é uma forma da gente comparar, né? Será que quem tem mais informação, mais anos de escolaridade, estudou mais, tem um índice, por exemplo, de obesidade menor? Já pararam para pensar nisso? Né? Será que quem tem mais informação pode ter menos doenças crônicas ou outras doenças, né? Por exemplo? Então a gente tem que, né, investigar isso, né? Isso tem até muita publicação, muito artigo de epidemiologia, por exemplo, e que se tem esses parâmetros, né? Esses comparativos, como se utilizam indicadores para se entender melhor aquela população. Tá? E quando a gente fala desses indicadores também, é bacana a gente pensar, né, que muito em breve vocês farão o TCC de vocês, né? E como que vocês vão conhecer a população de vocês, aplicar um questionário, por exemplo, o que você vai querer saber sobre aquele grupo, né? Então, é interessante que o grupo seja bem o quê? Homogêneo, né? Bem próximo, né? Então, eu não posso comparar hábito alimentar de pessoas totalmente diferentes, né? O hábito alimentar de uma criança talvez seja muito diferente de um adolescente, que talvez seja muito diferente de uma mulher entrando na menopausa, por exemplo, tá bom? Então, para isso que a gente também entende, né, e se compreende a importância dos indicadores, né, para a gente compreender melhor a população, um grupo populacional a ser estudado. Outros indicadores aqui é a ocupação, né? Então, será que esse indivíduo tem uma ocupação formal, né? Ele tem como ocupação um emprego fixo, que tipo de emprego ele exerce, tá? Então, é interessante também saber sobre isso, tá? O tipo de atividade de ocupação que a pessoa tem. A classe social também, ou renda, né? Se aquela renda é por pessoa, né, per capita, ou se é uma renda familiar, quantas pessoas na casa contribuem com a renda, né? Então, às vezes a gente tem situações que tem 8 pessoas na família, porém só 2 possuem renda, ok? Os outros ou são idosos ou são muitas crianças, tá? E isso vai ter muita influência, né, na escolha alimentar, na condição de saúde da casa, tá? Às vezes até na condição de higiene, no preparo dos alimentos, tá bom? Outro indicador bem importante, bem interessante, é a situação conjugal. Vocês acham que o hábito alimentar do indivíduo solteiro é o mesmo do indivíduo casado? Não, né? Porque eu mesma atendo um monte de gente que fala assim: ah, eu era bem magrinha quando eu conheci meu namorado, quando eu conheci meu marido, depois que eu casei, eu engordei tanto. Essa semana mesmo eu atendi uma moça que tem 6 anos de casada e ela refere que ela engordou 20 quilos nesses 6 anos. Então, o padrão alimentar pode ser muito diferente, né? A mesma coisa para as pessoas que eram casadas e se separaram, né? Ou se divorciaram, ou se tornaram viúvas, né? Perderam um cônjuge, tá? E aí, por exemplo, antes, né? Você tinha aquela comida para família, né? Fazia arroz, feijão, carne, salada, legumes, sobremesa e tal. E de repente você se vê que você saiu de casa e você não tem muita vontade de cozinhar só para você, por exemplo, né? Que acontece muito quando a pessoa está, né, divorciada, separada ou viúva, né? Ou quando os filhos saem de casa, né? E de repente tinha a casa cheia e às vezes se vê sozinho em casa e não quer mais
preparar grandes refeições, começa a viver de lanches, tá? Então isso vai ter influência sim, a situação conjugal pode ter influência na escolha alimentar e também no estado nutricional desse indivíduo, vai refletir, né, do padrão alimentar dele, que vai refletir no estado nutricional e na sua saúde. Bem interessante, né? Além disso, características básicas dos domicílios, né, das regiões, né, diversas das casas, também vão falar muito da qualidade de saúde, de higiene, a qualidade sanitária daquela região. Às vezes não é a sua realidade da sua casa, mas pode ser a realidade do bairro onde você trabalha. Pode ser a realidade do posto de saúde, da unidade básica de saúde que você está trabalhando, daquela população que você está atendendo, por exemplo, né? Então, será que as casas têm saneamento básico, ó, com esgoto, água encanada? Será? Né? Será que todo mundo tem isso? A gente sabe que não, né? A coleta do lixo acontece? Ela é regular? Ou é uma forma só, tem lixo separado, tem coleta de lixo semanal, ela é diária, como que é, tá? Tem lugares, né, que são regiões de muita violência, por exemplo, regiões de conflito, né, que a gente chama, por exemplo, lá no Rio de Janeiro é assim, tem regiões de conflito que não tem coleta de lixo, tá? Por quê? Porque a empresa se recusa a subir morro, né? Por medo mesmo, né? Por insegurança. Então, tem coleta de lixo nos bairros, mas onde é periferia, favela, nem sempre tem. Ok? Então a gente tem que entender que aquela população vai estar mais sujeita de repente, aparecimento de doenças, tá? Como é o tipo de moradia dessa população também? Será que é de alvenaria, né? A casa mesmo, tijolo, ou uma moradia de madeira, pau a pique? Nossa, professora, mas isso vai ter diferença como, né, importância para o nutricionista saber tanto desses detalhes? Sim, né? Por exemplo, é uma casa muito úmida, é fria, tem entrada de insetos, roedores, tá? A gente não pode ficar aqui pensando somente na nossa caixinha aqui, né, de Apucarana, região urbana, né? Você pode trabalhar numa região rural, você pode trabalhar perto de uma área indígena, num assentamento, tá? E condições muito diferentes da que você conhecia. Eu mesmo estou morando a 1.200 quilômetros da região onde eu nasci, não é isso? E dentro do NASF, aqui, né, das unidades básicas de saúde que eu atendi mais de 8 postos de saúde aqui da região e eu via regiões muito diferentes, né? Fazia visita domiciliares nas casas muito diferentes da nossa realidade. E aqui em Apucarana, né? Não precisa nem ir tão longe assim. Então, isso vai refletir na escolha do alimento também, né? Quando você conhece mais sobre a população que você está estudando, o seu planejamento, né? A sua estrutura do seu cardápio, da sua orientação nutricional se modifica completamente, uma vez que você entende qual é a realidade da população, tá? E quais são as reais necessidades que eles têm diárias. O número de cômodos dessa casa também vai ser uma boa influência, porque aí eu vou saber o número de pessoas, né, nessa casa, o número de pessoas por domicílio. Então, essa casa, será que tem um banheiro dentro da casa? Né? Quais são os cômodos que tem lá? Os quartos são separados? É o único quarto para todas as pessoas? Tá? Então, a gente tem muitas relevâncias, porque se eu tenho várias pessoas residindo na mesma casa, né, por cômodo e todos ali, um fica doente, todos ficam, né? Um pegou gripe, todos pegam, tá? Uma pessoa pegou sei lá, uma, né, infecção, uma toxinfecção, mas pode ser uma contaminação até alimentar, dificilmente os outros não vão ter. Tá? Então a gente precisa também entender um pouco desses detalhes, sim, tá? Fazem muita diferença para o conhecimento do nutricionista, principalmente aqueles que desejam trabalhar na saúde pública, né? Então, ainda falando de indicadores, né, do nosso país,
A região do país vai fazer muita diferença, principalmente no nosso, né, que tem uma característica continental, né? O país da gente é tão grande, o Brasil é tão grande que é muito maior do que, né, vários países da Europa, por exemplo, né? Então a gente tem muitas diferenças é, dentro do nosso próprio país, né? Então aqui a gente chama, por exemplo, mandioca, né? No Rio de Janeiro eu falo aipim, certo? No Nordeste a gente fala macaxeira e é tudo o mesmo alimento, certo? Então os hábitos são diferentes, não só os nomes dos alimentos, mas os hábitos também, tá? E até o clima, né? Então a parte da região também vai ser uma região de climas diferentes e hábitos alimentares diferentes, tá? Grau de escolaridade às vezes é diferente, então a gente tem que entender um pouco sobre as realidades, né, do país, da região que você está inserido como profissional da área de saúde. Falando então de emprego, né? Hoje em dia a gente sabe que o emprego formal não é uma realidade para muita gente e emprego com carteira assinada, a pessoa tem uma renda, né, praticamente estável. Agora com a pandemia teve muita gente com redução de carga horária, por exemplo, de carga salarial, né? Pessoas que são autônomos tiveram prejuízo, né? Então a gente saber se a pessoa tem emprego formal ou não, se ela é carteira assinada ou não, tá? Se ela está inserida como um emprego fixo, né? Ela tem uma renda fixa, ela tem um padrão alimentar. Se ela ganha por comissão, por exemplo, ela tem outra renda, tá? Então, isso vai influenciar na escolha do alimento também, gente, tá? Muita gente fala isso, né? Ah, eu compro tais e tais coisas no começo do mês que eu recebi. Depois eu não compro, porque aí eu tenho que viver com a minha comissão e aí não sobra, ok, gente? Então, isso é uma realidade muito grande do nosso serviço, né, dos nossos atendimentos. E o acesso ao serviço de saúde, né? Será que toda a população tem um bom acesso ao serviço de saúde? Será que todo mundo tem acesso a pré-natal e tem um pré-natal de qualidade todos os meses, né? Será que existem muitos ambulatórios e serviços hospitalares? Nossa cidade, por exemplo, a gente tem muito hospital? Não. Ambulatório até a gente tem, né? Mas hospital nós não temos tanto assim, nós temos um hospital. Não é isso? Então, quanto maior, né, o acesso aos serviços de saúde, melhor a qualidade de saúde da população, certo? E também esse acesso de serviço à saúde. A gente tem muita rede pública ou quase tudo é privado? A rede pública é suficiente para a população que você está inserida? Então, é uma rede pública de qualidade, tá? Tem muitos lugares que não tem posto de saúde ou que não tem hospital. O hospital é tantos quilômetros da cidade, né? Nosso hospital aqui mesmo, ele atende o Vale do Ivaí também, né? Não é só para Apucarana. Tem cidades vizinhas que não têm hospital e tem que vir para cá, por exemplo. Tá? Então, numa emergência, tá? E aí vamos pensar, né? Será que todo mundo tem nutricionista no posto de saúde? Existem nutricionistas falando sobre isso no pré-natal, tá? Então, é interessante saber que a informação não será igual para todas as pessoas, tá? E o desfecho em saúde poderá ser bem diferente também. Então, ainda existem, né, vários indicadores de saúde que vão refletir a saúde, né, a qualidade de vida da população em geral, né? Então, a mortalidade infantil, o peso ao nascer, as causas da internação, né? Por que será que essas pessoas estão internando? Hoje em dia a gente tem, né, a pandemia, então muitas causas de internação por problemas respiratórios, por exemplo, né? Mas não é só isso. Será que determinados países, será que a causa é infarto? Determinados países, será que a causa é a desnutrição? Ok? São doenças endêmicas? Como é a região, tá?
Então, tem diarreia, né? Se a gente sabe de um lugar que tem muita diarreia, problemas de tóxicos infecciosos, né? Por exemplo, diarreia infantil, né? A gente tem que se preocupar, de repente, com a região, né? A higiene do local, a informação, a coleta do lixo, tá? Então, vai ter relação com todo o ambiente em volta, né? Como é a qualidade de saúde total ali daquela cidade, tá? Ou será que são morbidades crônicas, infarto, diabetes, tá? São morbidades infecciosas ou são mais morbidades crônicas? E, além disso, né, há também a esperança de vida ao nascer, que é o número médio de anos que um grupo de indivíduos, né, nascidos naquele mesmo ano pode se esperar viver. Tá? Então, mantidas essas, né, as características, né, as taxas de mortalidade observadas naquele ano, quantos anos se espera que aquele indivíduo naquele ano se espera nascer, né? Antigamente, as pessoas morriam muito mais jovens, não é isso? Não tinham tantos anos de vida, né? Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, 40 anos é jovem, né, gente? Né? 40 anos está na flor da idade, né? Ai de vocês se vocês falarem o contrário, hein? Então, a esperança de vida ao nascer da população, por exemplo, como eu falei da Europa, né? A Suíça da vida é bem diferente do Brasil, ok? Então, até pela qualidade de vida daquela região. E com isso, né, a gente entende um pouco variáveis, né? Eu trouxe aqui algumas variáveis, alguns termos epidemiológicos. Dentro da epidemiologia, vocês certamente já estão ouvindo esses nomes. Mas é que eu vou comentar esses nomes na avaliação nutricional também. Então, eu gostaria que vocês relembrassem e entendessem o que é o desvio padrão e o que é o percentil. Então, o desvio padrão ele é um grau de dispersão, né? O que quer dizer isso? Que não tem um número X único, como certo ou errado ou esperado. É um grau, tá? Então, assim, eu tenho uma variação. Ele vai dar um grau de dispersão de vários valores numéricos em torno de um valor médio. Então, por exemplo, eu falo aqui que a média da população aqui da turma de nutrição do quarto semestre é 19 anos. Aí eu posso colocar do lado mais ou menos 2 anos. Então eu vou ter gente com 17, acho que não, né? E vou ter gente com 21, certo? Então isso seria o desvio padrão, tá? Esse mais ou menos 2 é um desvio padrão. Então eu tenho um leque de opções de alunos, né? De valores numéricos em torno de um valor médio, tá? Então, por exemplo, eu falo que peso da criança, vou chutar aqui, que eu não lembro mais, peso da criança, de uma criança com 5 anos, a média de peso de uma criança com 5 anos no Brasil, menino, deve ser em torno de 18 quilos. Ponto. Mas só crianças que estão com 18 quilos são saudáveis? Se a criança tiver 19, ela já está fora do padrão? Não, tá? Ao mesmo tempo que se ela tiver 17, ela também não precisa estar desnutrida, também não precisa ser fora do padrão. Então aí a gente coloca esse desvio padrão, quer dizer, não são valores exatos da média, são valores de dispersão de um grupo, de um dado observacional, mas que fazem também parte do que a gente está avaliando, né? Que não necessariamente ele está fora do que é esperado, tá? Então ele vai me indicar aproximadamente o quanto esse valor se encontra distante ou não da medida do grupo, tá? Daquele grupo que pertence ali. Então, se eu sei que é correto uma criança de 5 anos pesar em torno de 18 quilos, se eu sei dessa informação, aí me aparece uma criança com 14 quilos, aí opa, né? Esse desvio padrão ela está muito abaixo do valor médio esperado, ok? Estão compreendendo aqui?
tá? Nós vamos sempre falar disso, tá bom? Em outros momentos eu vou mostrar para vocês o que é percentil e desvio padrão, só para vocês relembrarem definições aqui nesse momento, tá? Então, o percentil é uma medida da posição relativa dentro de uma observação em todas as outras, em relação às outras. Então, eu vou colocar essa criança dentro de um percentil. Eu vou classificar ela numa posição relativa. Então, esse percentil é uma posição em que o valor dessa medida ela vai se ocupar em 100, ó, percentil, tá? Em 100 de uma distribuição de referência. Então, eu sei que nesse conjunto de informações, de dados, tá? Por exemplo, que eu chutei dessa criança, desse exemplo, de 5 anos, um menino de 5 anos, pesando 18 quilos, talvez esse seja o percentil certo ou correto, né? Aí a gente vai falar que é o percentil 50. Então, se ela está pesando 20, talvez ela esteja no percentil 70, um pouquinho acima, mas não necessariamente isso vai classificar um problema, entendeu? Então, a gente vai olhar isso nos gráficos de percentil, tá? Gráficos de criança, por exemplo, a gente utiliza muito, até adolescentes também, tá? Alguns gráficos de gestante, a gente vai falar de percentil, certo? Então, quando a gente observa uma população, aqueles gráficos, né? Como é que eu sei que o IMC de 24 é o IMC de eutrofia para o adulto, né? Porque foram feitas medidas observacionais em uma população. E é uma população adulta, saudável, que se assemelhava entre si, certo? Então, como eu sei que tem vários valores que são saudáveis, que estão dentro da eutrofia, né? Até o 24,9 é eutrófico e o 25 já é o IMC de sobrepeso. Então, mas o sobrepeso 25 não é igual o sobrepeso 29,9 quase na obesidade, entenderam? Então, a gente vai conseguir olhar isso em gráficos e entender melhor o percentil aquela pessoa pode ser classificada, tá? Então, dentro de um problema, né? Exemplo, a obesidade, mas também pode ser a desnutrição, o ganho de peso da gestante, tá? A gente vai conseguir observar a posição desse indivíduo em relação à maioria da população, tá? E aqui, essa figura, essa tabela, né, da figura 1, eu quero ilustrar aqui, tá? Ele é me fugiu o nome agora, do Ministério da Saúde, tá? Que vai mostrar uma altura média de meninos de 5 anos de idade em países desenvolvidos e extrato socioeconômico alto e baixo, e comparando também com países em desenvolvimento. Então, observe, todo mundo aqui é menino de 5 anos de idade, menino, porque também dá diferença entre o sexo, né? A gente sabe que os meninos serão um pouco mais altos que as meninas. Reparem, países desenvolvidos e aqui vários países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Observe que no Brasil a gente ainda tem por regiões, né? Como eu comentei, a região da gente é muito grande, né? Então, esse dado aqui do IBGE, tá? É antigo esse gráfico, né? Hoje já está um pouco diferente, mas eu gosto dele porque ele é bem fácil bem visual, assim. Então, aqui eu tenho o Nordeste urbano e o Nordeste rural, população urbana e rural, São Paulo urbano, São Paulo rural. Então, aqui na frente eu tenho crianças com extrato socioeconômico mais baixo, então de uma renda familiar mais baixa, tá? Mais humildes. E atrás, ó, aqui, população de um extrato socioeconômico mais alto. Será que tem diferença? Então, vamos reparar aqui. Entre as crianças, né? Crianças com 5 anos de idade, de países desenvolvidos. Observem, as crianças são quase da mesma altura. Não faz diferença a parte econômica. Reparem, né? Quase bem pouquinha diferença, mas não tem muita diferença. Todos eles são quase da mesma altura. Mas na Guatemala, não. Olha aqui na Guatemala.
crianças de uma família com menor renda, de um extrato socioeconômico mais baixo, são bem menores do que as crianças onde a família tem um poder aquisitivo maior. Fez diferença, então, o extrato socioeconômico entre elas fez diferença na nutrição dessa criança, no desenvolvimento? Possivelmente sim, né? Claro, nós temos casos pontuais aí de genética, temos, lógico, mas a gente está falando de altura média, né? Então a gente está falando da média da população, certo? Então, ó, na Colômbia, no Chile, tá? Na Nigéria, na Índia, todos esses locais, ó, muita diferença, inclusive no Brasil também, né? Diferença, a gente vê, ó, até pela linha, aqui, ó, tá? Que teve muita diferença entre o desenvolvimento de uma criança no extrato socioeconômico para o outro. E se a gente compara a nossa região do Brasil com a região dos países desenvolvidos, essa diferença nossa, né, fica muito ainda fácil de ser observada. Olha a criança do Nordeste rural para, né, a criança mais humilde, mais, né, de um extrato socioeconômico baixo de um país desenvolvido. É bem menor. E todas essas crianças têm a mesma idade. Tá bom? Agora reparem aqui somente na nossa região, somente Brasil. Vocês observaram que teve diferença entre ser rural ou ser urbano? No Nordeste não teve muita diferença, né? Mas no Sudeste, sim, né? São Paulo teve diferença. A criança, né, urbana, né, da região urbana, é bem maior do que da região rural. Olha aqui, tá? Aqui também teve, né, diferença, mas não entre o socioeconômico baixo, praticamente da mesma estatura, tá? De socioeconômico mais alto, sim. Olha aqui, ó, tá acima da linha, né, de 110 centímetros, tá bom? Então, a gente vê que a região pode fazer diferença, mas a condição de saúde está relacionada com a região, sim, ok? Olha quantos detalhes, né? Que riqueza de detalhes tem essa imagem para a gente analisar e refletir sobre nutrição, porque nutrição é isso também, né? Não é só fazer aquele cálculo maravilhoso de cardápio, mas também entender as diferenças de saúde em que essas pessoas estão inseridas. Você vai conseguir planejar um cardápio para uma pessoa que não tem condições de comprar alimento? Fica aí essa reflexão, né? Então, nós temos que pensar em qual a nossa importância neste grupo, né? Às vezes a gente precisa dar o mínimo de informação para eles e eles já terão um aproveitamento muito grande sobre isso, né? As pessoas falando às vezes de alimentos, mas a pessoa não tem o que comer em casa, não tem higiene, não tem água encanada, não tem como lavar a mão, né? Então, tudo isso faz muita diferença para a saúde. E o nutricionista é um profissional da área de saúde, né? Então, que vocês não se esqueçam disso. E aí, eu vou colocar para vocês, né, lá na plataforma, esta tabela, tá? O material estará para vocês olharem, do Ministério da Saúde, é o Guia Alimentar da População Brasileira. Não é o Guia Alimentar mais atual, porque o Guia Alimentar atual vem com uma outra abordagem, né? Mas eu gosto de fazer esse exercício com vocês, porque ele fala bastante de indicadores. Esse guia antigo de 2005, ele fala muito dos indicadores socioeconômicos, e eu quero que vocês observem como é a ingestão alimentar por renda da família brasileira, tá? Observando essa tabela 8, o que vocês conseguem observar de diferença? Teve diferença entre a renda? As escolhas alimentares foram piores? Foram melhores? Tá bom? Vocês vão me responder isso lá na plataforma, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.